As estatísticas dizem que no Brasil existem aproximadamente de 30 a 40 milhões de pessoas que saíram das suas igrejas. É um número muito grande. Se formos comparar nos últimos 15 anos, o número de pessoas que entrou nas igrejas foi de aproximadamente 30 milhões. Então, a fuga é maior do que a entrada. Hoje eu vou pregar sobre isso. Para quem é essa pregação? Bem, essa pregação é para mim. Porque à medida que eu fui preparando e fui vendo alguns textos da Bíblia, eu me deparei com alguns conflitos que eu tenho, emocionais e espirituais, e que Deus precisa trabalhar muito na minha vida e no meu coração por isso. Essa pregação é para quem já fez parte da igreja e saiu por algum motivo. Essa pregação é para quem já foi membro de igreja e não é mais e está sentado no banco. Essa pregação é para quem está fazendo parte da comunidade, mas passa por alguns conflitos, algumas provações, e às vezes vem na mente o pensamento: será que não vou dar uma saidinha, tirar umas férias da igreja? Essa pregação então é para todos vocês, para que nós possamos, através da palavra de Deus, compreender qual é a vontade divina para a nossa vida. Sabe uma coisa? Estive analisando algumas estatísticas de várias denominações, estive conversando com várias pessoas que já fizeram parte da nossa comunidade e saíram, e eu cheguei à seguinte conclusão de acordo com isso. Existem 3 motivos pelos quais as pessoas saem de uma igreja. Dificilmente uma pessoa sai de uma comunidade porque descreu da doutrina. É muito difícil, é raro encontrar alguém que passou a descrer da doutrina, ou seja, não acredita mais na doutrina da igreja, na segunda vinda de Cristo, no sábado, algum aspecto da doutrina, e por causa disso a pessoa sai. É muito difícil. Mas os principais 3 motivos pelos quais as pessoas saem das igrejas, especialmente da nossa comunidade, são os seguintes. Primeiro, aspectos familiares. Então, há pessoas que são criadas na igreja, quando crianças, quando adolescentes, de repente a família se muda de uma cidade para outra, ou a família sai da igreja, então a criança, o adolescente é induzido a sair também. Ou às vezes é uma questão de casamento, ou às vezes é uma questão de não apenas mudança de localidade, mas conflitos em quanto a horários, trabalhos, especialmente fatores de relacionamento. O segundo motivo pelo qual essas pessoas saem da igreja é porque cometeram algum erro, cometeram um pecado. Às vezes um pecado que a sociedade acha que é um pecado grave e, portanto, não conseguem se perdoar, não conseguem superar esse erro que cometeram e acabam se afastando. E o terceiro motivo pelo qual as pessoas saem da igreja é porque tiveram um conflito com alguém dentro da igreja. Às vezes foi com o pastor, com o líder, com alguma pessoa da igreja. Esse conflito gera uma situação chata, uma situação ruim. Não dá para conviver mais nessa situação e a pessoa acaba saindo. Esses são os principais 3 motivos pelos quais existe fuga da igreja. E vamos analisar cada um deles com carinho, porque nós queremos descobrir nessa manhã, primeiro, por que as pessoas saem da igreja. Segundo, como elas fazem para retornar. Vamos estudar na palavra do Senhor isso? Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude para isso. Então vamos começar falando sobre o primeiro ponto, que talvez seja o mais importante, o mais impactante, determinante para que as pessoas se afastem da comunhão da igreja. Pessoas se afastam da igreja porque cometem erros, cometem certos pecados, não conseguem se perdoar a si mesmos ou não conseguem perdoar uma outra pessoa e por isso não conseguem superar essa situação e acabam ficando sem clima espiritual para permanecer na igreja. Vamos ler alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar a compreender esse fenômeno espiritual que atinge a mim e a todos nós. Romanos capítulo 5, verso 8 será o primeiro texto que iremos ler nessa manhã. Vamos entender, através desse texto, uma verdade bíblica que é pouco compreendida na igreja e, portanto, ocasiona conflitos espirituais nos membros da igreja. Romanos capítulo 8, verso 5. Capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. A palavra de Deus diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse verso é um dos mais lindos da Bíblia, porém um dos mais mal compreendidos na igreja.
Esse verso aqui tem aproximadamente 15 a 17 palavras, de acordo com a versão da Bíblia. Cada uma dessas palavras, esse verso, tem uma mensagem profunda. Dá para fazer uma pregação de cada palavra desse verso. Veja só, Deus prova. Deus prova o quê? Seu amor. Para com quem? Para conosco. Por que Ele prova? Como Ele prova? Cristo morreu. Morreu por nós. São palavras fortes. São palavras cheias de significado. Porém, existe uma palavra nesse verso que eu acredito que seja a palavra que faz diferença na vida das pessoas. Existe uma palavra aqui que fez muita diferença na minha vida e ainda continua fazendo diferença na minha vida. É uma palavra que faz com que esse verso não seja apenas poesia, que esse verso não seja apenas história de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Não. É uma palavra que faz com que esse verso possa ser realidade hoje, em você e em mim. E essa palavra é a palavra ainda. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa palavra colocada nessa situação é fantástica. O verso não diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós quando o aceitamos como Salvador. É assim que fala o texto? Não. Cristo morreu por nós quando conseguimos guardar todos os mandamentos. É assim que fala o texto? Não. Cristo morreu por nós quando nós começamos a praticar boas obras. É assim que fala o texto? Não. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe o que significa isso? Significa que em todo momento Deus te ama e te aceita, mesmo quando você está cometendo pecado. É isso que significa esse texto. Sabe aquela situação que nos encontramos quando nós acabamos de cometer um erro muito grande, um pecado, e ficamos com a consciência pesada? Pelo menos comigo acontece, eu tenho vergonha de orar. Eu fico pensando assim, eu acabei de pecar, né? Tem que ser muito cara de pau para me ajoelhar e orar agora, né? Acabei de pecar, vou deixar passar um tempo, né? Por que a gente faz isso? Acontece com você também? Por que a gente faz isso? Porque nós não entendemos Deus. Não sabemos quem Deus é de verdade. Temos falso conceito sobre Deus. Achamos que Deus nos aceita apenas quando estamos sendo bonzinhos. E não acreditamos que Deus nos aceita quando ainda somos pecadores. Mas a palavra de Deus é clara, não apenas nesse verso, mas em uma quantidade enorme de versos em que Deus nos ama do jeito que somos, na situação na qual estamos, pecadores. Deus nos ama ainda pecadores. Porém, é aqui que vem o ponto crucial dessa situação. Eu acredito que muitos de nós, pelo menos comigo aconteceu isso, tenho certeza que com você também, fomos criados numa igreja que nos ensinaram que Deus nos ama de acordo com o nosso comportamento. Fomos criados em uma igreja que nos ensinaram que o amor de Deus é condicional. Desde criança. Eu me lembro quando era criança, as pessoas me falavam assim, olha, se você se comportar direitinho, Deus te ama. Se você aprontar na igreja, talvez não com essas palavras, mas foi esse ensinamento que me passaram. E eu fui crescendo com esse ensinamento. Eu me tornei adolescente, me tornei jovem, me tornei uma pessoa adulta, e eu luto contra esses conceitos. Porque me foi ensinado que o amor de Deus é condicional, ou seja, se eu me comporto direitinho, Deus vai me amar. Mas se eu aprontar alguma coisa, se eu cometer algum pecado, Deus vai afastar seu amor de mim. Mas sabe de uma coisa? Esse ensinamento não é bíblico. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus se afasta de alguém porque pecou. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Deus deixa de amar alguém porque pecou. Perdão, eu citei um exemplo anterior. Sim, na Bíblia diz que Deus se afasta de algumas pessoas. Na Bíblia diz que Deus fica irado com algumas pessoas, muito irado com algumas pessoas. Porém, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus deixa de amar alguém. Deus ama todos de forma incondicional, não importa qual seja a situação. E talvez para você nesse momento esteja difícil entender o que estou falando. Porque para mim está até difícil falar. Porque eu fui criado totalmente contra o que estou falando. Eu na igreja aprendi que eu sou amado se eu me comportar direitinho. Na igreja eu aprendi que se eu aprontar alguma coisa eu não vou mais ser amado por Deus. Mas isso não é um ensinamento bíblico. E eu preciso me convencer disso, assim como você. Então veja a situação. A pessoa está na igreja direitinho, membro da igreja,
Aí de repente comete um pecado. O que vem na mente da pessoa? Pronto, me afastei de Deus, Deus se afastou de mim, eu estou perdido no pecado. É verdade, você está perdido no pecado. Se você cometeu um pecado, realmente você está afastado de Deus. Mas a solução não significa o fim do caminho. É possível seguir em frente. Aí você fala, e Gabriel, e como você tem certeza disso, de que mesmo cometendo pecados a gente consegue ir em frente? Eu tenho certeza disso porque existem alguns versos que me afirmam isso. Por exemplo, Jeremias capítulo 31, verso 34. Jeremias capítulo 31, verso 34. Diz assim: E não ensinará alguém, mas a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Sabem quem é o Deus que nós temos? O nosso Deus não é o Deus que nós aprendemos como crianças. O nosso Deus é o Deus da Bíblia, o Deus de Jeremias capítulo 31, verso 34. É o Deus que perdoa a iniquidade e não se lembra mais do nosso pecado. Simplesmente apaga. Deus não se lembra mais do nosso pecado. Sabem onde está o erro nesse verso? O erro está em que nós sim nos lembramos muito bem do nosso pecado. E nós ficamos nos machucando com isso todo dia, nossa consciência fica pesando. Nos sentimos mal por termos pecado. Não acreditamos nesse perdão total e completo de Deus. Não acreditamos que Deus simplesmente esquece o nosso pecado. E continuamos lembrando, continuamos mastigando esse pecado e as consequências desse pecado pelo resto da vida. Sabe qual é a consequência? Ninguém consegue seguir espiritualmente firme nessa condição. Ninguém. É uma carga muito grande de suportar para um ser humano. Deus nunca pediu para que o ser humano suportasse a carga de um pecado não confessado e não aceito pelo perdão de Deus. Não. O que Deus nos pede para carregar é a confissão. Você confessa, acredita que Ele te perdoa, e se Deus se esqueceu, por que você vai ficar lembrando, hein? Deixa para lá também, esquece. Quando nós falamos esquece, não significa que a tua mente vai simplesmente esquecer de forma literal. Não. Realmente você vai lembrar de imagens, de quadros, assuntos que você viveu na sua vida. Mas esquecer, biblicamente falando, significa que você não mais se machuca por causa disso. Você acredita que Deus te perdoou, uma nova página se abriu na sua vida, deixa para lá o que aconteceu, agora vamos a uma nova oportunidade. Miqueias capítulo 1, verso 9, vai reforçar esse pensamento. Miqueias capítulo 1, verso 9. O texto diz assim: Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, e estendeu-se até a porta do meu povo Jerusalém. Perdão, eu errei o texto. Não é Miqueias capítulo 1, verso 9. É algum outro texto de Miqueias que me esqueci agora. 7, 18, 7, 18. Ah, isso mesmo. Miqueias capítulo 7, verso 19. Capítulo 7, verso 19. Obrigado, pastor. Diz assim: Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que Deus faz com nossos erros, nossos pecados. Deus lança lá no fundo do mar. Não precisa ir lá mexer. Deixa lá. Deus se escondeu. Não é você que vai ficar cutucando agora. Simplesmente esqueça o que aconteceu. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu acredito nesse verso, por isso eu vivo a minha vida de uma forma feliz.
Porque eu acredito que não há condenação para mim. Isso significa que eu não cometi erros, que eu não cometo erros, e ainda não cometerei? Não. Eu cometerei erros ainda, eu já cometi muitos erros. Mas isso significa que não vou ser condenado por esses erros, porque eu estou em Cristo Jesus. E se eu me arrependi desses erros e confessei meus erros ao Senhor, eles foram perdoados. É preciso acreditar nisso. O perdão é extensivo em todas as circunstâncias. E agora 1 de João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Querido amigo, querida amiga, você pecou? Qual foi o erro que você cometeu, o erro sério que te fez desanimar? Tem advogado, sabia? Tem um advogado para você, que vai tomar a tua causa. Esse advogado, ele sabe que você é culpado. Mas esse advogado, ele não vai diminuir a culpa do teu erro como advogados fazem. Ele não vai tentar disfarçar o teu erro. Não. Sabe o que esse advogado faz? Esse advogado toma o teu lugar e paga a culpa por você. Vocês conhecem um advogado que faça isso? Que pega um criminoso, um assassino e fala assim: olha, é o seguinte, eu vou te defender. Sabe como? Eu vou pegar teu lugar na prisão. Eu vou cumprir enquanto você fica fora. Conhecem algum advogado que faça isso na terra? Mas é isso que nosso Jesus faz. É isso que Ele fez ao morrer na cruz do Calvário. Nós somos pecadores, grandemente pecadores. Só Deus sabe o quanto de maldade existe no nosso coração e o quanto de errado a gente já fez. E Ele pega a nossa causa e fala assim: olha, eu vou tomar a tua causa, eu vou te defender. Eu vou advogar por você. Só que como você é culpado mesmo, não tem jeito, a lei vai ter penalidade contra você, então eu vou tomar teu lugar. E a morte que você merecia, eu vou morrer por você. Por isso que Jesus é chamado de advogado justo. Sabem por que ele é justo? Porque ele não dá uma disfarçada na lei, não. Não, ele não dá um jeitinho para driblar a lei. Ele é justo porque ele cumpre a lei. A lei diz que todo aquele que peca deve morrer. E Jesus vem fazer isso, ele vem cumprir a lei. Pecou, morreu. Você pecou, então preciso morrer. Só que eu vou morrer por você. Você não precisa morrer. Eu vou morrer por você. E ele faz essa troca maravilhosa que se chama graça. Se chama salvação. É por isso que algumas pessoas saem da igreja. Por isso que algumas pessoas desanimam mesmo estando dentro da igreja. Porque cometem erros e não conseguem superar esse erro. Sabem, é muito mais fácil Deus perdoar uma pessoa do que essa pessoa se perdoar a si mesma. Uma das coisas mais difíceis que existe nesse mundo é alguém se perdoar a si próprio. Às vezes a gente acha que é difícil perdoar os outros. Sim, perdoar os outros é difícil. Mas talvez o mais difícil seja perdoar a si mesmo. É aceitar que se cometeu um erro e deixar esse erro para trás. Não deixe que as coisas erradas que você fez no passado te impeçam de receber as bênçãos de Deus. Não deixe que isso aconteça. Agora vamos para outro motivo. Por que pessoas saem da comunhão da igreja? Porque tem conflito com alguém. Porque tem briga, discussão, problemas, mágoa. E isso faz com que a pessoa desanime espiritualmente e acabe saindo da comunidade. Nós sofremos mesmo na igreja. Sofremos agressões na igreja. Eu já sofri um monte de agressões na igreja. Tenho certeza que você também. Não vamos disfarçar. A igreja é um hospital. A igreja é um lugar de doentes. Eu te chamei de doente agora, né? Mas é isso mesmo. Você e eu somos doentes. Estamos enfermos pelo pecado. E como a igreja é um hospital, todo tipo de pessoas estão dentro do hospital, alguns mais doentes do que outros, alguns já se recuperaram um pouquinho, outros já estão quase bem, mas ainda continuam no hospital. Portanto, a igreja, como qualquer lugar onde há uma comunidade de pessoas juntas, é um lugar propício para brigas, para discussões, para conflitos. Todo lugar que tem um ser humano junto acontece isso.
E isso tem acontecido na igreja. Rejeição. Já se sentiu rejeitado na igreja? Injustiça. Às vezes até dos próprios líderes, os pastores, acontece injustiça na igreja. Calúnia. Sabe, alguém falar mal de você pelas suas costas. Calúnia significa falar algo que não é verdade. E desprezo. Pessoas são desprezadas dentro da igreja. E toda agressão dói. Todo esse tipo de agressões dói, porque não fomos feitos para sermos agredidos. Nós queremos ser amados, não agredidos. E supostamente a gente vem na igreja para receber amor, não para receber pancada. Mas somos agredidos, de alguma forma, de uma forma ou de outra. E quando acontece isso, as pessoas geralmente têm dois tipos de reações. Alguém que é agredido dessa forma tem dois tipos de reação. A primeira reação é, a gente explode e devolve olho por olho, dente por dente. Então alguém fala alto comigo, vou lá e falo mais alto. Alguém levanta a calúnia da minha vida, eu vou lá e pesquiso a vida da pessoa e também falo. Alguém me despreza, também desprezo. Alguém me injusticia, também vou injustiçar. Essa é uma forma errada de reagir perante essa situação. A outra forma em que nós reagimos perante essa situação, também uma forma errada, é engolir calado e ficar quieto. Você é injustiçado, desprezado, as pessoas te maltratam e você fica ali engolindo seco, né? Fica quietinho. Também é errado. Sabe por quê? É errado porque as consequências de uma amargura que é guardada dessa forma são terríveis. Veja só, existem consequências físicas, tanto para quem explode como para quem guarda por dentro os problemas. Existem consequências físicas. Sabem quem sabia muito disso e quem sofria demais isso? Davi. Em Salmo capítulo 32, verso 3 e 4. Salmo 32, verso 3 e 4, a gente descobre a angústia que Davi estava passando nessa situação. Ele disse assim, enquanto eu me calei, então Davi não era do tipo que explodia, Davi era do tipo que engolia, né? Então, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe, aquele dia que você não consegue nem sorrir, você percebe o seu mau humor? Você percebe que está carregando um fardo? Os ossos de Davi estavam sendo consumidos por causa dessa amargura. Pessoas que são injustiçadas na igreja, que são maltratadas na igreja, sofrem consequências físicas, enfermidades psicossomáticas, sabe? Úlceras. Geralmente problemas de estômago estão ligados a conflitos emocionais. Dor de cabeça, já passou por isso? Batimento cardíaco acelerado, falta de ar, desmaios, dores nas partes do corpo. O Espírito Profecia, a profetisa Ellen White, diz o seguinte: 9 entre cada 10 doenças têm a sua origem onde? Já pensou, gente? 9 entre cada 10 doenças têm a sua origem na mente. Uns dias atrás a gente estava analisando o caso de uma querida irmã nossa que faleceu. E a gente pensava assim, gente, mas essa irmã era tão cuidadosa com a alimentação. Tinha uma vida tão saudável, caminhava na grama de manhã cedinho, se alimentava bem, tomava bastante água. Era a pessoa que passou a vida toda na igreja, fiel ao Senhor, e morreu com câncer. E aí vem a pergunta, mas e aí? Então vale a pena seguir toda essa coisa saudável se afinal vai ser igual a outras pessoas? Mas qual é a origem desses problemas? Angústia, depressão, conflitos, tudo isso a gente vai guardando, vai engolindo e o nosso corpo fica doente. São as enfermidades psicossomáticas. A maior quantidade das enfermidades surgem por problemas na nossa mente. Então, se você já passou por esses conflitos na igreja, você sabe do que estou falando. E talvez hoje os seus problemas de saúde estão relacionados a isso.
Outras consequências são consequências emocionais. Choro, insônia, depressão, vontade de morrer, desespero. Não aguento mais essa situação. Muitas pessoas saem da igreja por isso. Não aguentam mais. E eu dou razão para elas. É difícil o ser humano ficar em um ambiente onde não aguenta mais. Ele precisa se deslocar do ambiente, senão vai morrer. Outra consequência são as consequências espirituais. E essas são mais sérias. O desânimo. Nós somos criados para viver em sociedade. A vida espiritual acaba sendo influenciada pela vida social. Não importa quão bem você espiritualmente esteja, se a tua vida social não está bem dentro da igreja, a tua vida espiritual vai acabar sendo influenciada. Por isso, as pessoas saem da igreja. Não porque descredam da doutrina. Não porque sentiram que espiritualmente a igreja não estava oferecendo alimento. Mas é porque não aguentaram o círculo social. Foi demais. Foi uma pressão muito forte. O conflito era muito forte. E por isso saíram. Se você se identifica com isso, eu tenho uma mensagem para você. Na verdade, a Bíblia tem uma mensagem para você. Eu quero te dar nesse momento, rapidamente, 4 passos que você precisa dar. Se você saiu da igreja por conflito com pessoas, porque não aguentou o ambiente, ou se você está na igreja, mas também não está aguentando mais o ambiente, eu quero te dar 4 conselhos. Primeiro conselho é o seguinte: você precisa passar pela experiência da salvação. Você precisa experimentar o que significa ser perdoado por Deus de verdade. Romanos capítulo 10, verso 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você percebeu quais são as características que uma pessoa precisa ter para ser salvo? Quais são os requisitos da salvação? Esse verso aqui fala. Esse verso é fantástico. O requisito da salvação é o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será simples assim. Não é tão simples. Porque invocar o nome do Senhor não significa apenas falar Senhor, Senhor. Não é isso. Invocar o nome do Senhor tem a ver com chamar o Senhor para dentro de mim. E falar assim: Senhor, eu te invoco, porque eu quero que faça parte da minha vida. Eu te invoco, Senhor, porque nesse momento eu estou te convidando a tomar o controle da minha vida. E quando eu invocar o nome do Senhor dessa forma, eu serei salvo, em nome de Jesus. Essa é a promessa divina: eu serei salvo se eu invocar o nome do Senhor. Se eu chamar o Senhor para dentro de mim. Se eu o convidar a entrar no meu coração. Nós precisamos passar por essa experiência real de salvação. Precisamos realmente ter um encontro real com Jesus. Segundo conselho: assuma a responsabilidade por esse ressentimento que você tem. As pessoas te trataram mal, te prejudicaram? Sim, tudo bem. Mas o ressentimento no teu coração, você é responsável por isso. Quer uma prova bíblica? Então vamos ver. 1 de João, capítulo 3, verso 15. 1 de João, capítulo 3, verso 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Gabriel, mas a pessoa me machucou, me maltratou, você viu o que a pessoa fez? Sim, a pessoa está errada. Mas se você aborrecer o teu irmão, aí o erro passa a ser teu. Você se torna homicida, segundo a Bíblia. Ou seja, você está na condenação da lei. Então, esse passo, o segundo passo para você conseguir superar essa circunstância, é você assumir a tua responsabilidade. A pessoa me prejudicou, mas eu também estou errado. Eu também por muitos anos acumulei raiva. Por muitos anos eu guardei rancor no meu coração. Isso eu sou responsável. Isso eu preciso me responsabilizar. E preciso confessar perante Deus essa mágoa que eu tenho.
confessar a mágoa que você tem não significa que você vai aceitar o que as pessoas fizeram com você. Entenda? Não significa isso. Significa que você vai lidar com o seu sentimento, independente do que as outras pessoas façam com você. Terceiro conselho. Acredite na promessa de Deus que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Esse texto aqui é maravilhoso, porque esse texto aqui nos fala sobre dois aspectos. Geralmente a gente pega apenas o aspecto do perdão do pecado, né? Então, se confessamos o pecado, o Senhor nos perdoa e ficamos por aí. Porém, a última parte do texto é o que eu acho mais interessante. Se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E que mais? E nos purificar de toda injustiça. Sabe o que significa isso? Perdão dos pecados é aquilo que nós fazemos de errado. Injustiça é aquilo que as pessoas fazem de errado com a gente. E isso aqui tem sido um dos maiores conflitos no mundo cristão. Talvez uma das maiores causas de fracasso na nossa vida espiritual tenha sido a má compreensão disso. Porque nós pedimos perdão a Deus, sentimos que Deus nos perdoa e mesmo assim continuamos com a nossa vida não boa. Continuamos sofrendo, continuamos nos sentindo mal. Por quê? Porque não basta apenas termos os pecados perdoados. É necessário que as injustiças sejam removidas da vida. E como é que as justiças são removidas? Isso é com Deus. Ele pega todas as coisas erradas que as pessoas já fizeram com você, todas as vezes que te desprezaram, que te maltrataram desde criança até esse momento, e Deus fala assim, olha, pelo meu amor, eu vou retirar toda essa carga de injustiça que você tem na tua vida. Você não precisa mais sofrer essa injustiça, não precisa carregar mais essa injustiça. Será que estou falando com alguém aqui que já sofreu alguma injustiça na sua vida? Já te machucaram? Já te maltrataram? Você não precisa sofrer com isso. Deus prometeu, aqui nesse verso, que Ele vai retirar essa injustiça que fizeram com você. Qual é a condição? É a mesma condição para receber o perdão dos pecados. Qual é? Confessar. Se confessarmos nossos pecados, o erro que nós cometemos será perdoado e as injustiças que fizeram conosco serão limpas por Deus. Tudo parte da confissão. Por quê? Porque quando confessamos, estamos nos humilhando perante Deus. Quando confessamos, estamos colocando o controle em Deus. Falamos, Senhor, toma o controle da minha vida, porque as coisas erradas que eu fiz e as coisas erradas que fizeram comigo, eu não consigo suportar. Então toma, Senhor, o controle da minha vida. E Deus toma. Sim, Deus toma o controle da nossa vida. E Ele faz de nós aquilo que nós deveríamos ser. E o quarto passo e último, você precisa seguir o conselho de Mateus capítulo 5, verso 44. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Diz assim, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldicem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os bons e os maus, e desça chuva sobre justos e injustos. Eu quero fazer o teste da graça com você nesse momento, o teste do perdão, para verificar se você realmente é uma pessoa que se sente perdoada por Deus. A pergunta é, você ora pelos seus inimigos? Aí à noite, Senhor, abençoa esse homem que me machucou, me fez tão mal. Senhor, abençoa ele, Senhor. Senhor, abençoa aquela mulher que fez isso. Senhor, abençoa, Senhor. Dirige o caminho dela. Você faz isso. Esse é o teste do amor. Orar pelo teu inimigo não significa que você está aceitando o que a pessoa fez. Orar pelo teu inimigo não significa que você vai abraçar e beijar ele. Te amo, te amo. Não. Orar pelo teu inimigo significa que você aceitou que Deus te perdoou pelos erros que você cometeu e que Deus te purificou da injustiça que essa pessoa te fez.
Eu acredito que Deus me purificou da injustiça. Essa pessoa me maltratou, me machucou, mas Deus me purificou disso. Eu não estou carregando mais esse fardo. Então eu vou orar por essa pessoa. Querido amigo, querida amiga, talvez você acabou de ouvir essa mensagem e na sua mente vieram os seguintes pensamentos. Gabriel, eu entendi o que você está querendo dizer. Eu entendi que preciso perdoar a mim mesmo pelos erros do passado. Eu entendi que preciso perdoar as pessoas que me machucaram e por causa disso me fizeram sair da igreja. Eu entendi essa mensagem. Realmente eu preciso voltar. Mas Gabriel, eu não consigo voltar. Eu já me enrolei demais no mundo. Eu já fiz muitas ligações com o mundo. Agora não posso. Famílias. Já me enrolei com família, com atividades, com relacionamentos. É difícil para mim me desligar dessas coisas. Querido amigo, querida amiga, eu tenho uma mensagem da palavra de Deus para você, para finalizar esse assunto de forma bíblica. O livro de Provérbios capítulo 3, o verso 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui é promessa de Deus. Isso vai se cumprir. Deus promete endireitar as tuas veredas. Se você não está sabendo qual o caminho que vai seguir, quais são as decisões, você pensa assim, eu sei que preciso voltar para a igreja, mas eu não consigo, eu não sei como eu vou fazer isso. Deixa isso com Deus. Ele promete na sua palavra que Ele vai endireitar as tuas veredas. No livro de Salmo capítulo 37, verso 5, encontramos uma verdade semelhante. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Que mensagem maravilhosa. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor. Fala assim para Deus: Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu estou muito enrolado com as coisas do mundo. Eu não sei como vou fazer para voltar para a igreja, mas eu quero, Senhor. Eu entrego o meu caminho na tua mão, entrego minha vida na tua mão, que se faça a tua vontade, Senhor. E a promessa do Senhor é fiel, meu irmão. A promessa diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele vai fazer. Porque está escrito, é promessa de Deus. Agora talvez alguém ainda assim fica relutante enquanto às decisões, porque precisa renunciar a certo tipo de coisas, costumes do mundo para poder voltar à igreja. Então quero ler para você o que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, no verso 29. Esse verso aqui é forte, mas é preciso você ouvir. Diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vale a pena renunciar a algumas coisas. Agora eu te pergunto, o que é que está te impedindo de você voltar à igreja? Será que uma pessoa está te impedindo? Será que é o teu trabalho, a tua profissão? Será que é a vergonha? Será que são bens materiais? O que é? O que é que te impede de voltar aos braços de Jesus? Eu gostaria que você refletisse nesse momento. Não há nada nesse mundo que se compare à bênção maravilhosa que Deus está querendo te oferecer. O texto diz que nesse mundo você ainda vai receber 100 vezes mais daquilo que você perdeu por Jesus. 100 vezes mais, meu querido. É muita coisa. E ainda, de bônus, você vai receber a vida eterna. Que maravilhoso! Que maravilhoso é o nosso Senhor Jesus, que nos prepara esse caminho fantástico para poder ir aos seus pés. Chegou o momento da decisão. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, a decisão que pode tomar hoje. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã você vai amanhecer com vida. Eu não estou tentando ser alarmista. Não. Eu quero ser realista. Essa é a realidade. A Bíblia nos fala que nós não sabemos o dia de amanhã. E a pergunta para você: se essa noite vierem pedir a tua alma, estás pronto para te encontrar com teu Deus? O meu desejo é que você tome decisões firmes na tua vida. Eu ainda quero ouvir a tua história. Eu ainda quero ouvir o teu testemunho. Testemunho de voltar aos braços de Jesus, voltar à igreja. Eu quero te dizer, nós te amamos de coração. A igreja está pronta para te abraçar. Venha, volte aos braços de Jesus. Estamos com saudades de você.